Eles têm uma execução fiscal ajuizada no valor de 194 mil, só que essa execução fiscal não está só em nome da empresa, como corresponsável está a Bianca Portela. Ainda não teve citação, mas assim, lá nos autos, né? Pode ser que a empresa já tenha sido citada, ou a própria Bianca, e aí, quando tem a citação, não tem a apresentação de defesa ou pagamento do débito, o próximo passo é tentar bloqueio em conta da pessoa jurídica. Se não encontra nada, vai para a pessoa física. Porém, se a sócia for citada primeiro, pode ser que vá para o dela, porque nesse caso ela já está como corresponsável nessa CDA. Entendi. Né, que tem débitos ali do Simples Nacional e tem um débito sobre PIS. Só que aí, quando a gente vai tentar fazer a transação, esse edital ele tem regras específicas. Então, por exemplo, se eu pego débitos, todos os débitos da empresa ali do Simples Nacional, isoladamente, tem débito de 15 mil, tem débito de 5 mil, só que vai somando tudo, aí dá mais de 200 mil reais. E aí, quando é nesses valores, que pela transação eles chamam de pequeno valor, não pode ultrapassar o valor de 97 mil, que é 60 salários mínimos. Então, por isso, até aqui, ó, ficou barrado para aderir à transação para os débitos do Simples Nacional, ainda que eu pegasse só o que está na execução fiscal. Porque na execução fiscal tem 5 débitos, 5 CDAs do Simples Nacional, e lá na PGFN tem 6 CDAs de Simples Nacional, só tem uma que ainda não foi ajuizada. Mesmo que eu pegasse só essas 5, não conseguiria. E aí, quando eu vou para os demais débitos, eu já consigo aderir. Só que de todos esses que está aqui, na execução fiscal só tem uma CDA que fala de PIS, só que o valor é R$ 1.000. Então, assim, eu acho que no momento não compensaria ele aderir esse parcelamento só para essa parte, porque se ele adere, a gente tem aqui, de todas essas CDAs, a gente tem uma no valor de 1.000 e pouco, que está nessa execução fiscal. A partir do momento que ele adere, ele tem que informar na execução fiscal para não romper essa transição, desistir de defesa, tudo mais. E o que isso vai fazer? Vai acelerar a execução fiscal para o resto dos débitos, porque aí o juiz vai entender, beleza, sobre esse débito está suspenso, né, a cobrança, mas tem todo o restante, e assim, de 194 mil, você ter só 1.000 parado, aí vai acelerar a penhora. Então, eu acho que o ideal nesse momento para a empresa, se a empresa não consegue fazer um parcelamento convencional, que é o que não tem desconto, seria realmente apresentar as defesas na execução fiscal. Então, o primeiro passo, entender se eles já foram citados. Se eles ainda não foram citados, de fato, ótimo, vai acompanhando. Se já foi citado, precisa ver alguma forma de ou apresentar uma garantia, ou ver algum meio de defesa para frear essa penhora. Por que eu falo da citação? Tem citação que antes era mais corriqueiro pelo AR, pelos Correios. Só que agora a gente já teve cliente citado pelo WhatsApp, já teve cliente pelo domicílio judicial eletrônico. Então, às vezes, a empresa. Tem uma citação, não sei se é uma citação que eles mandam pela conta Gov. Então, quando você entra lá para ver para você. Eu reparei isso na semana passada. Quando você entra lá para ver na PGFN, para ver como está a situação, aparece um alerta na tela falando: ó, tem uma mensagem para você na caixa de mensagem. E aí você não consegue mexer mais em nada se você não olhar a caixa de mensagem. Se você não visualizar antes, você conseguiria. Antes aparecia a mensagem: ó, tem uma mensagem para você na caixa de mensagem. Você ignora e continua lá na PGFN. Agora tem que abrir. Mas agora você está sendo obrigado a abrir a mensagem, visualizar a mensagem, e aí eu não sei, será que isso conta como. Aí é uma certeza que eles têm, né? Que a pessoa visualizou. É que assim, depende. Geralmente, quando você está ali no Gov, são prazos administrativos. Então, não necessariamente o judicial. Quando é o judicial, ele tem que ter um cadastro no domicílio judicial eletrônico, que é propício para isso, para os processos judiciais. Porque antes, muitas empresas faziam o quê? Evitava ser citada. Então, ela alterava o endereço, fingia que não tinha ninguém, e nisso ela ia ganhando tempo. É uma forma de recorrer, né? Depois, né? Eles estão estreitando. Agora, dessa parte que você mencionou, o que acontece? Eles dão um prazo de 15 dias para você, vamos supor, você abriu o ECAC, de fato, você não pode abrir nenhuma mensagem.
Aí você fala, não vou abrir nenhuma mensagem mesmo, vou fechar tudo. Eles dão um prazo ainda assim de 15 dias. Então, se passar 15 dias e você não clicar, ele entende como uma leitura automática e começa a correr o prazo administrativo, se for alguma coisa envolvendo o processo administrativo, alguma declaração que tenha que entregar, algo nesse sentido. Agora, quando é o processo judicial, execução fiscal, ou ele vai lá no WhatsApp, ou ele vai pelo correio, e pelo correio, às vezes, se o porteiro recebeu, já conta. E essa citação, ela conta nas execuções fiscais, elas contam a partir do momento que o cliente recebe. Então, não é quando junta nos autos. Então, por mais que a gente fique olhando o processo, eles também são ligeiros nisso, porque a gente abre o processo igual eu abri, não consta nenhuma citação até o momento. Só que vamos supor que a sócia recebeu a citação em abril. A procuradoria ela pode, de forma sigilosa, ir no processo, falar, olha, já foi citado, quero bloqueio, e aí o processo já atualiza com bloqueio, às vezes até em face da sócia, porque o nome dela já está como corresponsável, entendeu? Entendi. Agora, o Ariane, não tem como a gente entrar com um pedido de CAPAG, porque ele está na categoria A? Ou não, como é que chama, né, Ariane? Jéssica. Então, poderia, só que nesse momento não compensa, porque eles têm só esses débitos. Esses débitos, o cenário não vai mudar. Então, assim, não, como existe um limite de valores ali do Simples Nacional, não ia mudar. Por mais que ele fizesse essa alteração, não ia. E se surgir novos débitos, esse edital ele é bem específico também. Ele permite que os débitos de maior valor sejam inscritos até março desse ano. Então, débito que for de pequeno valor é até junho de 2025. E os outros até março desse... Então, tem todas essas coisinhas, sabe? Adriano, tem outra empresa sua aqui, que eu estava vendo, que é o valor... Esse aqui, ó, Jéssica. Só um minutinho. Esse aqui. Deu um valor alto. Esse aqui, ó. Essa que a Jéssica citou está fora do grupo da M43, tá? Uhum. E essa material de construção Mendes? Isso, tá essa é do grupo 43. Deixa eu só abrir essa aqui. Eu já estou achando que 43 deve ser até 43 empresas que eles têm. Essa aqui, a dívida está em mais de 3 milhões. Isso, aqui eles estão na D. Ainda não tem execução fiscal. Não tem histórico de parcelamento rompido. Ela está apta a aderir à transação para os débitos inscritos em dívida ativa. Ó. Essa é boa para fazer esse processo, né? Tem duas. Eu vi isso aí. Ela tá teve um desconto, você viu? Tá com desconto bom. Isso. Ou é que o cara quer, né? Vamos ter que convencer ele a fazer isso, porque, por exemplo, como ele quer crédito, vou explicar o que está acontecendo com a outra. Pode ficar com não, tem débito de FGTS, ó. A outra, a última agora que a gente estava vendo, eu esqueci o nome dela. É um nome diferente, né? Essa aqui, a BP Rocha. Isso. A BP Rocha, eu acho, tenho quase certeza, que esse cara, ele emitiu umas notas falsas ali para conseguir crédito. Porque quem me passou isso foi um parceiro nosso. Então, esse parceiro passou esse cliente para a gente, ele falou, ele estava na categoria D. Aí, agora, ele mudou para a categoria... Ele estava na categoria D, ele mudou para A. Aí, eu falei, mas o que aconteceu para ele mudar para A? Para a Receita pensar que ele tem crédito, que ele tem valor para pagar, que ele tem poder de pagamento. Porque ele lançou umas notas lá, o contador dele ou alguém fez alguma coisa para ele conseguir o Pronamp, lançou umas notas para ele. Ele emitiu umas notas na empresa. Aí mudou. Então, seria bom ele nem pedir para mudar de volta. Para ele pegar o Pronamp. Para ele pegar o Pronamp. Aí eu falei assim, cara, porque existe essa jogada no mercado, né? Eles vão lá, jogam umas notas,
aí aumenta o ganho de capital do ano, aí ele entra com o pedido do Pronamp, o Pronamp aceita, depois o contador vai lá e tira a nota, faz uma retificação. Então, eu falei, essa jogada existe no mercado, mas assim, são coisas que é feito em 20 dias. Tipo, vou lançar aqui, vai subir, já entro com o pedido do Pronamp, faço a documentação e tal. Só que assim, o Pronamp não vai te dar dinheiro com uma dívida de 3 milhões. Sua empresa está devendo 3 milhões. Sim. Como que eu E posso... se ele pedir uma reclassificação agora também, eles podem constatar isso daí. Porque Mas você tem isso que é para mostrar. outra empresa que ele está falando, É. a dívida de 200 É mil. a outra. Isso, é verdade, é verdade, é verdade. O cara Uhum. ela deve 200 mil. Então, assim, não dá. Ou a gente precisa fazer o quê? Regularizar a sua empresa, tirar essa dívida, me corrija se eu estiver errado, regularizar a sua empresa, tirar essa dívida de você agora, do jeito que ele está lá categorizado com a e depois pedir me corrija se eu estiver errado, perdão. Ele está na categoria A. Vamos fazer o convencional, regularizar a empresa dele, sem desconto. E aí depois ele vai e pede a reclassificação. Né? Pede a reclassificação. E depois da reclassificação a gente consegue entrar com um pedido de Pronamp, alguma outra coisa. Me corrija se eu estiver errado, por favor. É que assim, se ele ficar mudando a reclassificação, ele tem que juntar documentos. Então, se ele juntou uma nota fiscal falsa e agora ele tem que juntar uma outra, a procuradoria pode bater olho nisso e aí já vira um crime tributário. Aí piora todo o cenário. Porque assim, a classificação A, às vezes a empresa até pode conseguir a transação, só que ela não vai ter tanto desconto como quem está na C e na D. Às vezes não tem desconto nenhum, ou tem para multa e juros, mas pouco. Então depende. Mas se ele gerou uma nota fiscal falsa, se ele for mexer, a procuradoria pode, porque quando você pede essa reclassificação, você tem que mostrar, olha a situação que eu estou, juntar documentos, juntar nota fiscal, ele vai juntar tudo, e aí vai ser muito contraditório os períodos. Uhum. Certo. Essa reclassificação de Capag vocês fazem, né? Sim. Tá, desde que esteja nos parâmetros, né? Que nem no caso da outra, da BP Construções, sabendo, não temos certeza, né? Quem passou isso foi o contador, foi ele com outro rapaz que me passou o cliente. Sabendo que ele emitiu algumas notas falsas, o ideal é não fazer. Não fazer. E fora que assim, ainda que tivesse tudo certinho, que ele não tivesse feito isso, no caso dele, não compensaria, porque o que acontece? Os débitos que estão lá, esses do Simples Nacional que não entram para essa negociação, não entraria do mesmo modo, entendeu? Por mais que ele alterasse a capacidade de transação, porque é um requisito do edital de acordo com aquele débito. E se forem inscritos novos débitos, eles já passaram de março de 2026, então também não vai poder. Entendi. Isso. Agora, sobre esse agora que a gente está vendo agora aí. Ele tá na categoria D, né? Ele já tem um desconto bom, né? Ele está na D. Conseguiu aí praticamente 50%, né? 3 milhões 264 para 1 milhão e pouco, né? Ele teve 1 milhão e 700, né? isso. Ou tem mais aí? Não, tem mais ali embaixo, né? Tem mais, que Não, são os são demais débitos, né? Que é que eles fazem várias categorias, aí a gente vai. Ah, entendi, entendi. Eles dividem os débitos. E aí tem um débito de FGTS, mas é 4 mil e pouco. Aí é o relatório da Receita. E ele consegue 145 parcelas nesse aí, né? Que você colocou aí, né? Isso. E eu tinha colocado do FGTS também para tentar alegar uma prescrição, porque assim, não sei se realmente tem essa prescrição, porque quando a gente olha o período, ele é um período bem lá atrás. 2019, né? Isso, ele é 2019. Então, assim, pelo Regularize, a gente pode até pontuar, corre o risco, sim, de ser aceito, mas corre o risco da Procuradoria demonstrar que em algum momento teve um parcelamento para esse débito. Agora, os débitos de FGTS, eles são regularizados ali com a PGFL, mas antes não era. Então, por isso que não tem esse histórico lá na Procuradoria para a gente saber se teve parcelamento para esse débito. Lá dentro não tem nada, mas talvez se ela juntar alguma coisa, aí já era. Então, eu coloquei isso na opção também, de tentar alegar, ou se não, como o valor é 4 mil e pouco, aí ele consegue depois aderir
convencional, né? Ou pagar. Não correu risco, né? Isso. Ô, Adriano, aproveitando aqui, a gente faz que nós estamos com um caso bem parecido, né, da PCP do Paulo. Ah, PC. E aí achou que não ia dar em nada, acabou bloqueando a conta PJ e a conta pessoa física. Vocês têm alguma solução, Ariana, para isso? Então, a gente faz a gestão, né? Não. Bloqueou a conta do cliente. Vocês conseguem fazer alguma coisa? Vocês têm alguma. É o que a Jéssica está fazendo com esse cliente. Então, depende muito do caso, né? Para o caso desse cliente específico, o débito ele é devido de fato, então não teria uma matéria para a gente discutir na execução fiscal. Ele aderiu ao parcelamento somente depois que já houve o bloqueio. Então, a gente não consegue discutir para devolver esse dinheiro para ele. O que a gente consegue discutir é para amortizar das parcelas do parcelamento. Então, ao invés de ele pagando, vamos supor, R$1.000 por mês, vai abatendo R$1.000 por mês até acabar aquele saldo. Isso a gente consegue discutir. Só que é uma questão demorada, porque a gente peticiona para o juiz vai para a procuradoria, ouve a procuradoria, depois vai para o juiz de novo, às vezes defere ou indefere, a gente vai discutindo. Então, por isso que, assim, teve a citação, aí ele já tem que começar a agir. Perfeito. Aí você apontou aí o valor de 4.000 alguma coisa, que a gente pode até tentar pedir uma prescrição. GTS. Isso. Aí me surgiu uma dúvida aqui. Supõe que aquele valor seja de 1 milhão, que ele está prescrevendo 1 milhão. Eu tenho um outro cliente aqui que está tentando uma prescrição, uma dívida de 1 milhão. Uhum. Na verdade, ele devia 2 milhões. Uma dessa dívida de 1 milhão foi prescrito, e aí rolou normal, só que agora tem uma outra de 1 milhão que apareceu aí para ele, e também parece que ele está em vias de prescrição. Uhum. Aí, só que é o seguinte, vamos supor que houve um bloqueio de contas e pegou a grana dele lá que está lá disponível lá. Isso já caracteriza a movimentação? Então, o que acontece? Quando o débito, ele tem vários passos, né? Ele vai para a Receita Federal, depois ela passa para a Procuradoria, aí vira a execução fiscal. Ocorreu a citação, corre o risco desse bloqueio. Se teve esse bloqueio e lá na execução fiscal você está discutindo prescrição, o que o juiz vai fazer? Ele vai segurar esse bloqueio numa conta até então judicial, que não é da Procuradoria. Se essa prescrição for reconhecida, ele vai te devolver esse valor. Agora, se ele vê que não teve prescrição, a Procuradoria demonstrou que houve um parcelamento que foi rompido, alguma outra questão que interrompeu ali essa contagem para prescrição. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai manter esse bloqueio. Entendi. Não, mas a minha pergunta foi, tipo assim, tá correndo uma prescrição. Houve um bloqueio de contas e a justiça pegou lá um valor da conta dele. Esse tipo de movimentação já caracteriza uma movimentação da prescrição? Tipo... Caracteriza, porque na execução fiscal, acho que a prescrição intercorrente que você está falando, né? Se ela fica parada há muitos anos, e a Procuradoria ela faz justamente isso. Às vezes tem casos que o débito prescreve semana que vem, ou a execução fiscal vai fazer 5 anos que está parada semana que vem. A Procuradoria, eles usam a IA ali e já agiliza e entendi. o movimento vai ocorrer. Aí me surge uma outra pergunta, eu sou cheio das perguntas. Se houver essa movimentação, mas nas datas já bateu as prescrição, aí entra aquilo que você falou, né? Vai para o juiz negocia e pode devolver o dinheiro. Isso. Porque já tinha feito a prescrição. Isso, então vamos supor que houve uma prescrição, isso eu estou falando do processo, porque são duas coisas diferentes. Tem a prescrição da CDA, que é antes dela ser ajuizada, então tem um prazo ali de 5 anos para entrar com a execução fiscal, isso é uma prescrição. Se já virou execução fiscal, aí já vai iniciar uma contagem de prescrição intercorrente do processo. Então, se o processo ficar parado sem movimentação por um longo período, né, 5 anos, aí sim a gente bate nessa prescrição. Então, vamos supor que prescreveu hoje, tem 5 anos que o processo não movimenta hoje, às vezes até acontece. O que acontece? Depois a Procuradoria vai lá, movimenta e pede para movimentar e bloquear.
Se a gente comprova que houve essa prescrição, esse valor é devolvido. Porque assim o primeiro passo, né, da penhora, primeiro é bloqueado esse valor. Então, o cliente ele não consegue movimentar esse dinheiro. O segundo passo vai para uma conta ou judicial ou já vai direto para a procuradoria. Só que para isso ele converte em penhora. Então, primeiro é o bloqueio, depois ele converte em penhora, que aí é quando literalmente sai da conta da empresa. O bloqueio, ele está na conta da empresa, mas ela não pode mexer no dinheiro. A penhora é quando sai da conta dela e aí ou vai para a procuradoria ou vai para uma conta judicial. Entendi. E aí uma outra questão importante também nas execuções fiscais que está acontecendo agora é que, assim, antes a procuradoria ela tentava uma penhora, fazia um pedido, não encontrava nada nas contas e depois ela tinha que ficar pedindo direto, e a empresa ia ganhando tempo e tirando o dinheiro da conta. Só que agora eles têm feito o seguinte: não encontrou nada uma vez, para eles não pedirem direto, eles já pedem por um prazo de 1 ano, que é a teimosinha que chama, para ficar buscando durante 1 ano. Então, o que for entrando, porque eles pensam assim, em algum momento vai entrar conta aqui. E aí eles vão fazendo esse bloqueio até satisfazer o valor da dívida. E aí, assim, às vezes a empresa tem alguma coisa a pagar e é complicado. Me parece que houve uma mudança agora no mês de junho, né? Uma autorização judicial onde a teimosinha vai poder rodar agora 3 vezes ao dia. Isso, e durante o período de 1 ano. Caraca. E assim, às vezes você até tenta, por exemplo, esse cliente que a Ari mencionou, a gente tentou mencionar que, pagamento de funcionário, juntou os documentos que o cliente forneceu, mas não foi suficiente para o juiz aceitar. Ok. Existe alguma coisa que a gente possa oferecer para esse cliente? Uma conta protegida? Alguma coisa que a gente consiga blindar ele desse bloqueio? Nesse momento, seria ele fechar conosco a gestão das execuções fiscais, entender com ele se ele já foi citado de fato, porque se ele ainda não foi citado, a gente vai acompanhando esse processo, não precisa a gente movimentar esse processo. A partir do momento que ele foi citado, aí sim, a gente tem um cliente, inclusive, que eles têm uma execução fiscal, a procuradoria pediu penhora já, e a gente sabe que esse débito, ele é devido. Só que parte dessa dívida abre precedente para a gente discutir quando a execução fiscal foi ajuizada, que seria parte das CDAs prescritas. Pode ser que a Procuradoria venha nos autos e demonstre que não prescreveu, como eu te falei, teve parcelamento rompido. E pode ser que a Procuradoria também reconheça, mas não é de toda a dívida, é de parte da dívida. Então, a gente já movimentou nos autos para quê? Para a gente ganhar tempo, porque ainda vai para o juiz, depois vai para a Procuradoria, para depois voltar para o juiz de novo, e nesse tempo a gente vai ganhando espaço para ele aderir um parcelamento depois lá na frente. Então, ele já está ciente disso. Esse tempo a gente não sabe dizer, pode ser 1 mês, pode ser 1 ano, pode ser dias, porque às vezes o juiz ele dá um despacho hoje, a procuradoria já questiona hoje, né? Tá, ok. Então, nesse caso aqui, desse cliente que a gente está vendo, o ideal seria ele aderir a esse parcelamento, conseguir esse desconto e depois fazer um acompanhamento. Não, na verdade, são 2 empresas diferentes. Né? Isso, da BTG, é BTG, né? O da BTG seria a gestão da execução fiscal, porque ainda não daria para ele aderir à transação facilitada para todos os débitos. Isso, o primeiro que a gente falou, né? Isso, para ele seria a gestão da execução fiscal. E aí, para essa outra empresa aqui que eu estou com a tela... Para essa aí. Isso, material de construção Mendes... Aí, ela sim, eles podem aderir aqui a transação do edital para todos os débitos, aí é feito diretamente no Regularize e tentar alegar a prescrição para esse débito de FGTS. Pode ser que seja deferido, mas pode ser também que eles demonstrem que já houve um parcelamento rompido. Mas aí também ganham esse tempo. Aqui está mais fácil, já dá para resolver, Isso, né? ele está bem mais fácil. Quando não tem execução fiscal e pode parcelar, é bem mais fácil. Execução fiscal já dificulta, porque já envolve, às vezes, o sócio, igual ela já está como
corresponsável na CDA. Então, já, às vezes, se a sócia é citada primeiro que a empresa, que não é a regra, geralmente a execução fiscal é só em face da empresa. Só que quando eles já ajuizam com a sócia na CDA, às vezes pode ser por alguma questão na fase do processo administrativo, eles constataram alguma responsabilidade da sócia e inseriram a sócia lá. Então, assim, o que abre margem? Eles fechando conosco, a gente faz uma análise detalhada da execução fiscal, né? E então a gente pensa estratégia, por exemplo, para brigar para retirar a sócia do polo passivo, para evitar penhoras em face dela. Eu sempre falo, a gente tenta, porque assim, depende muito de juiz para juiz. Então, tem juiz que ele defere o pedido, por mais que a gente seja muito otimista, mas às vezes tem umas decisões que surpreendem, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, se está certinho os períodos, se todas as fases processuais, o que caberia, pontua estratégia, né? A gente tem cliente, por exemplo, que a gente fala, olha, agora não vale a pena movimentar, mas a gente está acompanhando todo dia, assim que movimentar, a gente ingressa nos autos. Por quê? Às vezes tem movimentos que saem nos autos 11 da noite hoje. Então, se o advogado está acompanhando, no dia seguinte ou no próprio dia, ele já vem e consegue movimentar. Entendi. E no caso deles, seria muito bom eles terem essa assessoria, esse acompanhamento, por isso, porque já tem a sócia envolvida, né? Então, assim, vamos supor que ela é citada primeiro que a empresa. Às vezes pode ter uma penhora em face dela primeiro. A gente teve um caso esses dias de um cliente que a citação foi pelo WhatsApp. Eles entraram no WhatsApp da sócia e já citaram ela e a empresa. Entendi. Por isso que é interessante a gestão para eles. Isso. Entendi. A gente pode falar do outro, então? Esse aí, eu acho que já ficou claro. Aí tem o... Esse aqui está claro, né? Ficou. Para ele já aderir à transação, aproveitar esse desconto. E aí o outro que que a Jéssica falou agora, que é para fazer a gestão, que é esse aqui, que é a Isso, BP... aí tem um outro antes. BP Rocha. E acho que, se eu não me engano, é H. Carlos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aí o que eu queria ver com você também, deixa eu postar lá no grupo. Do carro. Você tá gravando aí, não? Nossa, eu não gravei, devia ter gravado, né? Não, beleza, eu tô. É que, eu não sei, a minha gravação fica grande pra caramba, depois eu tenho que ficar cortando, a sua já fica bem pequenininha. Mas qualquer coisa, eu e a Jéssica entra novamente. Tá? Não, é só para explicar para os meninos aqui. Não, mas qualquer coisa a gente alinha e aí entra novamente e explica para ele, porque é muitos detalhes mesmo. E o João mandou essa foto para mim aqui, ó. Eu creio que ele pegou do... Ó, dá uma olhada no grupo aí. Creio eu que ele pegou do Maiontech. Eu não achei essa tela no Maiontech. Da Maion mesmo. Mas isso aqui é referente... E aí, então, isso que eu queria saber, de onde que é isso aí? Porque todos que a gente perguntou, falou que não tinha... Todos que a gente passou, não teve crédito a restituir. Não, é porque às vezes quando aparece esse estimado aqui é o desconto do contencioso também. João. Créditos, né? Estimados 661 mil. E aí, do que é isso? Isso que eu... Porque todos que a gente colocou não deu. E assim... Mas é a parte do desconto do contencioso aqui, ó, tá vendo? Aparece como... Tá vendo a tela aqui da Maio? Tô. Ó, tá vendo? Ó, o Carlos H. Silva. Crédito estimado. É o desconto que a gente consegue, né, na transação. Aqui, ó, não é isso? Não, é os honorários. Daqui é os honorários. É os honorários. Porque assim, lá naquela folhinha que a gente coloca, lá embaixo a gente tem uma planilha, e aí coloca quanto que é cobrado, 30% em cima do desconto.
Aí a gente olha Porque se for somar aqui 650 mais 10, 660. Ô, Ariane. Mas esse aqui dá 661, que é o print que ele mandou aqui. Ô, Ariane. Oi. Nessa tela pequena do Meeting aí, tá vendo onde está escrito meetinggoogle.com? Passa o mouse em cima dele. Não, onde tá. Clica aí, ó, nesse botãozinho do lado. Tem o X, tem o do lado e tem, acho que a câmera, sei lá. Só para tirar ele daí. Porque ele fica. Esse? Não, lá em cima, onde tem o xizinho para apagar. Não, mais para cima. Aqui? Aí. Não. Mas se eu clicar aqui, não, vai não, desligar. pro lado. O do lado. Não, do lado do X tem um botãozinho lá que ele vai maximizar. Esse quadrado aí. Isso, clica aí. Isso, agora volta para a tela agora que você estava apresentando. Só volta. Beleza, aí. É que eu não consigo te ver quando eu abro assim. Mas aí eu sou o cara feio. É que para mim fica viável. Esse negócio fica na frente, fica atrapalhando aqui. Agora, beleza. Tá no contencioso? Isso. Então, ó, aí, por exemplo, na material de construção, nós temos 650.673. Seria, então, o valor que ele pagaria de comissão. Os honorários. Seriam os honorários para maio. Porque o que a gente faz? Lá no finalzinho da folha, a gente coloca o serviço sugerido e o percentual. Deixa eu abrir aqui a folha. E aí, o que acontece? Ele teve desconto em uma delas de 1 milhão, não foi? 1 milhão, aí a gente pega 1 milhão e pouco, né? Isso, aí a gente pega 30% do valor e reverte para os honorários. Então, o que a gente pega? Se ele teve 1 milhão ali, a gente pega 30% ali. Se ele teve mais, sei lá, 20 mil na outra modalidade, aí 30%, aí depois soma tudo. Entendi. Mas isso também vai variando conforme a situação, porque, assim, esses valores para a transação, a gente está apresentando para vocês hoje. Amanhã então, já muda, né? Isso, às vezes, se vai, sei lá, no mês que vem, às vezes tem alguma correção. Hoje é 30, né? Mês que vem já muda, né? Não, hoje é o primeiro. Esse já entra no consulta realizada em 17? Você acha que não muda para agora, em julho? Não, mas assim, às vezes se você entra, por exemplo, agosto ou alguma outra data, por isso que é bom sempre no dia que ele realmente fechar, que ele for aderir, confirmar direitinho, porque às vezes tem algum recálculo. Porque essa análise também ela não foi feita hoje, né? Tem isso também. Todo dia muda, né? 17 de junho. Agora, perfeito. Então, assim, volta lá naquela foto que eu te mandei lá da Maiontech. Você buscou, você abriu, né? A Maiontech aí, né? Sim. Aí, você abriu aí. Então, vamos lá, só recalculando. Essa coluna crédito estimado é o honorário que é os honorários da empresa vai pagar, né? Acumulativo. Isso. Perfeito. Se somar, dá bem os 661 mil. E essa coluna do lado seria se ele tivesse crédito para recuperar. Isso, aqui é crédito estimado, crédito apurado. Ou apurado. Deixa eu te mostrar um cliente. Ou apurado seria o que ele já pagou. Deixa eu pegar um cliente aqui para você ver. Por favor, que aí fica mais claro esse. Só um minutinho. Aqui é um supermercado que eu estou fazendo para ele. Aqui deu 75 mil, tá vendo? Aqui é crédito mesmo, ele não tem dívidas. 75 mil de créditos, e aqui nós apuramos 70 mil. Aí, quando você vem aqui nos 3 pontinhos, aí você vai aqui em conta corrente. Aqui, o crédito inicial 70 mil, compensado 9 mil, e ainda ele tem um saldo de 61 mil. Pô, Ariane, mas aí ficou complicado, porque está no mesmo campo, Ariane. O crédito a restituir com os valores de compensação do tributário? Aí eu fiquei confuso. Como assim?
Volta lá, abre de novo, perdão. Volta lá de novo. Não, não, não. O que você acabou de fechar. Parece que eu vi ali embaixo, ali, PIS e COFINS. A gente coloca essa parte do crédito que vai vir para maio. E aí, do pessoal do operacional, aí eu não sei como eles... Eu acho que na outra parte eles colocam apurado, e essa parte de crédito eu acho que é o que vem para maio também. Esse aqui que você estava falando? Tá vendo na parte de baixo, ó, o ID 17 alguma coisa, valor 9.200 e tal, aí tributos, PIS, COFINS. Isso aqui se refere aos créditos que nós compensamos, ó, tá vendo? Que é o mesmo valor, 9.000 e 9.000. Aqui foi referente PIS e COFINS. Isso. Aí, volta lá na tela de baixo. Nessa tela que está embaixo, Às vezes ela não aparece aqui. Aqui é crédito tributário e previdenciário. No seu caso... então entendi. Ó, o crédito estimado... foi o crédito estimado seria o tributário... O crédito estimado seria o tributário. O crédito de compensação, ele não aparece, né? Porque está aqui no serviço, na coluna serviço, ó, previdenciário. Isso, aí você tem que clicar aqui para você visualizar. Nos 3 pontinhos. Então tá tudo. Aí você tem que ir em conta corrente para você ir acompanhando. Entendi. Tá aqui, tudo por exemplo, ó, esse aqui foi crédito tributário. Deixa eu ver aqui. Deu crédito inicial 253 mil. Compensado 218. Aí ele tem um saldo. E aqui a gente vai detalhando mês a mês o que foi compensado. As guias, entendeu? Entendi. Por exemplo, aqui, ó, começou dia 23/12. São serviços diferentes, mas é só para você entender. Ó, nós começamos com ele 23/12. Compensamos 9.000. Aí foi indo aqui, ó, tá vendo? Entendi. Ó, previdenciário, PIS, aqui diversos IR, CLN. Entendi. Aí quando é contencioso... Então lá é o acumulativo. Então aqui no crédito estimulado é o acumulativo. E se eu quero detalhado, eu tenho que abrir lá e ver o detalhado. Isso, aí você vai nos 3 pontinhos. Mas aí, quando for contencioso, aí já é diferente. É diferente. O contencioso é o crédito que vem para maio. Porque a gente não discute o contencioso, a compensação, ou faz apuração, não. O contencioso através desse serviço, quanto entraria para maio. Aí, às vezes, esse valor, ele muda. Por quê? Porque, às vezes, o cliente, a gente sugere para ele gestão de execução fiscal mais a transação. E, às vezes, ele quer a gestão da execução fiscal, mas não quer a transação. Aí, a gente vai lá e altera o valor, entendeu? Entendi. E, Ariane, com quem que a gente fala sobre essa negociação? Como que faz? Porque ele vai me perguntar forma de pagamento, essas coisas, e eu não tenho nada da Miletex para fazer isso. É com vocês? É com a gente? Como que é? A transação, você fala? Deixa eu botar aqui. Esse desse contrato que a gente viu agora da construção, 1 milhão e pouco, né? Então, lá embaixo, naquela folha que ela estava, a gente tem um tópico honorários. Aí a gente coloca lá na última folha, isso, na última folha. Depois que a gente explica tudo, a gente coloca esse tópico honorários. Aí tem, ó, que foi sugerido, estratégia, propor transação por adesão, honorários, 30% da redução da dívida. Não, perfeito. E aí, com quem que a gente negocia isso aí? Com o cliente? Suponho que o cliente fala, porra, não dá. Então, aí... Muito, como é a forma de pagamento? Eu vou pagar com um rim, com um carro, com alguma coisa? Como é que eu vou fazer isso aí? Ai, Adriana, então, tem 2 opções, né? Você falar, Ariane, vou seguir aqui com o cliente, ou você falar, não, preciso da ajuda de vocês, aí entra novamente, né? A Jéssica, a Maria, o cliente e você. Porque cada situação é uma situação. Né? Tipo assim, eu vou apresentar, que nem esse mesmo, de 1 milhão. É um grupo. Então, assim, pelo que eu vi, dos 3 que ele passou, os 3 o cara colocou dívida. Só que deu um foda-se lá, vou usar aqui e já era. Então, a ideia é a gente limpar algum. Pelo que eu vi, esse de 1 milhão é o mais fácil de limpar e é algo que ele vai conseguir, é algo que vai dar lucro pra gente,
né? E tem que aproveitar rápido, né? Porque como ele está com essa porque oportunidade. senão vira execução fiscal. Isso, então assim, algo que vai dar um lucro, ele vai poder alinhar e talvez até uma empresa que ele consiga daqui para frente aí pegar crédito, né, para poder girar a O empresa, sei lá. interessante é você alinhar com ele uma reunião, né? Aí entra, como eu falei, a Jéssica, a Maria e os meninos, não sei se vão entrar também, todo mundo, porque aqui a gente conversa e entende, né? Isso. Quando vai passar para o cliente não entende, aí fica. Então é melhor. Não, porque é difícil, né? Porque o cliente, provavelmente ele mesmo, deve estar com outras pessoas no pescoço dele, né? A dívida dele é pública, então ele tem outros escritórios no pescoço dele oferecendo tal. Isso. Aí você tem que ser rápido, né? Como que a gente vai fazer isso aí? Então, ele querendo fechar com a gente tem a princípio, nessa última folha, que é 30% sobre o êxito ali do desconto. Só que como isso vai ser pago, entrada, parcela, como que isso vai funcionar? Aí a gente alinha depois, como a Ari falou, numa outra reunião com o cliente, com a Maria. E aí, tendo esse alinhamento, a gente faz um contrato, aí vai para o cliente assinar, aí ele vai ter a via dele, com todos os serviços que vão ser prestados, e a partir disso, aí a gente executa o trabalho, né? Realiza a transação. Não, mas e aí, tem flexibilidade? Tem. Flexibilidade tem sim. Tem sim. Não, porque gente, conversa. O cara vai ter as parcelas, vai ter uma parte. Apesar de que empresário tem dinheiro, né? Já tem 3 milhões, né? Meu filho. Pode ter certeza que esse cara aí. Não, e o incrível, Adriano, que esse que nós citamos aqui, chorava que não tinha, né? Dinheiro, tal. Foi lá e negociou. Aí ele aderiu o parcelamento convencional ainda. Ele não tinha R$1.000 para fechar o contrato ali com a gente na hora, com a execução fiscal. Aí, quando ele teve a penhora de 78 mil, ele correu e parcelou e deu 250 mil só de entrada. Você acredita? Quase 300 mil de entrada e chorando que não tem dinheiro? A gente estava no grupo Vilela. A gente estava no grupo Vilela e eu vi um cliente pagar R$100 mil de mandado de segurança. Você comentou mesmo. Impressionado. Tudo medo, né? Tipo... Não, assim, eu não sou a favor, Ariane e Jéssica, eu não sou a favor de pressionar ninguém, sabe? Tipo, colocar arma na cabeça. Não sou daquele tipo de vendedor que fala, ou você faz agora, ou vai bloquear sua conta, a polícia vai penhorar, vai tomar sua carteira de habilitação, você vai ser preso por causa desse previdenciário. Essas coisas existem? Existe. Mas nós estamos falando do Brasil que nada acontece. Então, assim, nunca vi ninguém ser preso por previdenciário. Tá lá, mas e aí, né? Então, assim, eu não gosto de pressionar muito a pessoa, mas eu quero colocá-la na situação do tipo, olha, existe esse risco, você vai correr? Tipo, né? Então, é mais isso. Então, vou falar com o João. É o João que tem... O João é o nosso parceiro aqui. Onde foi visitar esse cliente, que trouxe esse cliente. Vamos marcar a reunião. E aí a gente marca com vocês, a gente traz esse cliente para uma reunião e já vamos passar para o cliente. Olha, esse é o valor, mas... podemos negociar. A ideia aqui é a gente ser os policiais bonzinhos e vocês ser o malvado. Isso. Se conseguir agendar para a próxima semana, porque cada dia que passa, né? Se segunda, terça ou quarta. Fiscal, porque assim, ele ainda tá melhor. Vamos falar com o João para a gente tentar marcar agora, para essa sexta-feira, pelo menos esse cliente aí. E ele já está assim. Adriano, marca para... O que você acha? Sexta ou para a semana que vem, que a Maria já está aqui? Porque com o cliente é bom a Maria entrar também, né? Acho que a Maria conta dessa questão, se ele perguntar como que vai fazer. Para negociar, entendeu? Honorários e tal. Pode, então, a gente marca a segunda, terça-feira. Se conseguir agendar para quarta-feira, seria ótimo. Quarta? Isso, aí você só me passa o horário certinho, que ela vai estar aqui quarta, às 9, e ela já está aqui na Maio. Perfeito. Aí quarta a gente coloca ele, então, para falar. Aí você já está ciente aí que ele tem outras empresas, tá? E não é só assim, mesmo que as outras empresas não estejam no nome dele, mas é dele. Entendi. É ele que toma a frente, né? Ali é o nome do cachorro, do gato, do papagaio, deve ter o nome de tudo. E o outro, que é a gestão? É o mesmo? A M43, a Concreta, a Amor. Eu jurava que a Concreta ia dar crédito. Eu estava não. Eu falei, vai eu também achei que a Concreta ia ter crédito. Porque a Concreta, Você sabe que é Concreta.
Eu não entendi. Vou falar real para vocês. Eu até conversei com os meninos lá, a gente conversou, falou que eu não sei, velho. Aqui que a Maiontex não viu que a Vilela viu. Que a Vilela achou 1 milhão e pouco de recuperação de crédito. E a Maiontex falou que não achou nada. Então, assim, até entramos em reunião para conversar isso, mas não sei. Se quiser, eu agendo novamente com o Anderson, todo mundo junto. Não, porque o Anderson foi o que entrou lá, né? Ele Isso, explicou, que ele é do falou referente que essa recuperação de crédito era uma recuperação de crédito indevida, alguma coisa assim, porque eles não tinham pago e tal. Isso. Mas eu achei estranho como que a Vilela achou e a Maiontex não achou, né? Aí corre o risco, né? Qual a técnica que a Vilela iria usar para fazer isso, né? Para colocar esse dinheiro no caixa, né? Dessa empresa. Então, Sim. não sei, no mundo de hoje tem advogado para tudo. Os caras vão lá, coloca e depois de 5 anos você paga de tudo de dobro. Se você não tinha nem crédito, aí já ocorre o crime tributário. Perdão? Entendeu? Perdão, faz de novo? Se você compensa valores de crédito e aí você não depois é feito uma vistoria, uma fiscalização e vê que você não tinha crédito a compensar e compensou, aí a multa é grande. tributário. Que é aqueles casos da Ultrafarma, foi isso, eles compensaram. A gente entende isso. Agora, verdade. O João me perguntou isso, que veio da Concreta. A Maiontex, ela não faz quando é crédito a compensar? Fazemos. Porque, por exemplo, por exemplo, eu identifiquei lá, porque a Concreta, se eu não me engano, não era um esquema de olha, você tem crédito, mas o crédito, você não pode utilizar esse crédito, porque você tem a dívida. Você tem 1 milhão de crédito, mas você tem a dívida. Você tem que abater essa dívida do crédito. Alguma coisa assim. Você pode negociar a dívida, aí eu entendi, o parcelamento, e depois você solicita esses créditos. Mas isso não é crédito para a empresa? Oi? Isso não é dinheiro no caixa da empresa? Pô, você deve 3 milhões, você deve 3 milhões. Fizemos uma análise aqui, baixou para 1 milhão e pouco. Desse 1 milhão e pouco, você tem crédito a recuperar, bate 1 milhão. A gente está colocando dinheiro no caixa da empresa. Isso entra. E então a Maiontex não faz isso? Então, depende, porque assim, às vezes a empresa ela tem um débito de 3 milhões. E aí teve um cliente nosso que ele tem um débito de 500 mil e ele tem um crédito de 45 mil. E ele queria o dinheiro a todo custo. Não tem como, porque se ele já pediu uma restituição ali nesse sentido, já vai acusar que ele deve. Então, o que dá para fazer é a compensação. O que eu estou dizendo é o seguinte, vamos lá, numa situação, o cliente deve 1 milhão e achamos 500 mil de crédito. Aí, vamos pegar esses 500 mil e abater da dívida dele de 1 milhão. Ou vamos pegar e vamos abater na negociação. E aí, agora ele só deve 500 mil. Desses 500 mil, ele consegue lá uns descontos lá pelo edital, abaixa um pouco mais e parcela. Beleza. A Maiontex faz isso? Sim. Sim. E isso não é dinheiro no caixa dele? Nossa, eu faltei na reunião hoje porque acabou a luz aqui em casa e agora tá piscando. Hein? Mas quando você falar dinheiro no caixa dele, ele não vai tirar o dinheiro para pagar isso. Ele não vai tirar dinheiro para pagar, ou seja, a gente e corre os nossos honorários também. Mas assim, o que precisa ver direitinho é porque determinados créditos não compensam entre si. Então, o pessoal do operacional aqui da Maio, eles fazem essa análise detalhada para ver se esses créditos batem. Tem crédito que eu tenho lá, eu não consigo compensar na dívida, eu não consigo sacar dinheiro, eu não consigo sacar ele, eu não consigo abater na dívida, mas eu consigo compensar ele nas notas futuras. Sim, ele tem essa possibilidade também. Fazendo isso? Então, isso. O operacional, eles fazem essa análise detalhada porque eles veem se você tem crédito, que tem as duas formas de você rever seu crédito, ou pedir uma restituição, que é aquele PIX, o dinheiro, né, que é mais demorado, e a compensação, que é quando você já tem uma dívida ali com a receita. No caso da compensação, aí é avaliado se esses tributos podem compensar entre si, os períodos, o que vale a pena, se é compensar com a dívida existente
ou dívidas futuras, porque às vezes, dependendo, ele tem essa dívida, mas ele tem toda uma operação ocorrendo mês a mês, e às vezes compensa ele realizar essa compensação para esses períodos futuros. E aí o pessoal faz essa análise detalhada, monta um relatóriozinho, apresenta também. É tudo conversado para Não tem como a gente rever entender. essa, não tem como a gente rever essa questão da concreta, porque eu acho que passou batido isso aí, quando eles fizeram a análise. É que aí já é o Anderson, né? Mas você acha que passou batido? Esses créditos que a Vilela achou foi previdenciário? Não, foi crédito. Eu não Tributário? sei, eu teria que olhar o contrato. Eu mandei o contrato para você, da Vilela. Deixa eu ver. Teria que olhar isso aí. Tá no histórico aí. Teria que olhar, não lembro. Acho que se você mostrar. Jéssica, né? Então, perdi a Jéssica. conta aqui da. Hã? Jéssica, É Jéssica. Mostrar para Jéssica, ela vai identificar no papel aí. Busca concreta. Projeto Moacir, não, né? É da Nacional. Nacional. É. Concreta Brasil, 223 mil em tributos, M43, 558 mil. Essa parte assim mais específica, mais contábil, aí já é o pessoal do Anderson. Eu fico mais então, assim, só ficou essa dúvida mesmo, Mariane. Eu acho que não sei se vou pedir para rever novamente, mas passou alguma coisa, porque assim, o que a gente entendeu do vídeo até que você mandou para a gente, que eu assisti, os meninos assistiu, e a gente se reuniu, foi o que a gente está entendendo é que tem o crédito, mas a Maiontex ela não faz a recuperação desse crédito de forma futura, né? Compensação futura. Aí eu falei, não, mas porque isso não entraria como trabalho, né, da Maiontex. Eu falei, não, mas não foi identificado. De certa forma, isso entra dinheiro no caixa. Deixa eu achar que varia muito caso a caso, né? Mas assim. Não, esse negócio de tributário é confuso, velho. Quando a gente acha que entendeu, a regra muda e fedeu tudo. É que assim, eu fico mais no jurídico. Então, essa parte jurídica, aí eu já consigo te afirmar. Agora, essa parte de como vai ser apurado, quem controle de crédito, é o pessoal mais do contábil. Mas aí eles veem detalhadamente, né? Perfeito. Então, aqui, ó, deu 100 oportunidades na M43 no Simples Nacional e 100 oportunidades no tributário. Isso foi da Maiontex, né? Cancelamento ativo de PIS e COFINS. Não possui pedidos de compensação ou ressarcimento. Isso é da Maiontex, né? Isso. E o da Nacional, que foi com base do Grupo Vilela? Eles identificaram lá, né? E a concreta, a mesma coisa, 100 oportunidades no tributário. Possui poucas guias pagas, a concreta. Porque esqueci o nome dele, ele vai questionar isso aí na reunião, tá? Ele vai falar, com certeza ele vai falar, porque ele tá ciente disso. Porque um outro rapaz que trabalha na Vilela mostrou para ele que tem. Na Vilela a gente achou crédito aqui, pá, não sei o que e tal. E aí, quando ele trouxe pra gente, a gente apontou aqui na Maiontex, a Maiontex falou que não tem. Pegamos o vídeo técnico, mandamos para ele, conversamos com ele, falando, olha, pode ser um risco futuro que você tenha recuperando esse dinheiro aí da Vilela. Mas uma das coisas que ele colocou, que o vendedor lá da Vilela tá batendo com ele, é o que assim, a Vilela se responsabiliza por você nos próximos 5 anos. Se dentro de 5 anos a União te cobrar de volta esse valor que você fez, nós vamos te defender. Aí o que eu questionei com ele, falou, eles estão falando que que de 5 anos eles vão trabalhar para você, não que você não vai pagar essa dívida. Não vai pagar a multa, eles vão você daqui 5 anos, se eles em 5 anos eles entrarem, eles vão te defender. Agora, se você perder, você vai ter que pagar. A gente fez até uma cláusula no contrato esses dias, e a Maio, ela se responsabiliza que se por exemplo, eu falo para você que você tem um crédito a compensar. Por um erro meu, você não tem. E eu falo que você tem. A Maio, ela se responsabiliza por todas as demandas advocatícias sobre esse saldo, se é uma culpa exclusiva da Maio. Então, assim, eu falei para você que você tinha um crédito, você fechou o contrato comigo porque você acredita que tem esse crédito. Chega lá e você não tem esse crédito,
Aí a gente tem a cláusula já nesse contrato nesse sentido, se é A, uma culpa exclusiva da Maio. a Isso. situação que eu coloquei aqui, Jéssica, foi até ao contrário, né? Isso aí é interessante a gente saber sobre a Maiontex, é um positivo legal. Mas o que eu coloquei aqui foi a coisa do contrário. Olha, você tem valor a receber e eu faço você receber. O dinheiro cai na sua conta, você usa. Aí passa 5 anos, a União vai lá e fala assim, ó, esse aqui você vai ter que devolver. Aí é o Também que a tem Vilela colocou lá no contrato. A Vilela coloca, falando mal da Vilela, a Vilela coloca lá no contrato, ó, em dentro de 5 anos eu vou te defender. Só que o que eu passei pro cara foi, ela vai te defender. Agora, se você for indeferido e você perder, você vai ter que pagar. E se Exatamente, tiver que com devolver juros, com tem tudo juros e isso. multa, quem vai A gente vai assumir isso. Tipo assim, arcar? é uma das coisas que talvez a gente vai jogar isso na reunião, quando a gente estiver conversando, desde que a gente solta Agora, isso. A gente vai meio que colocar para. Aí vocês batem aí a uhum, bola e E a confirmam as depender do coisas. crime tributário também, porque se ele pressupõe que ele tem um crédito, vamos supor que ele não tem crédito, mas ele simulou, ele, igual aquele outro, gerou uma nota fiscal, fez alguma coisa, aí ele já responde também por crime tributário. agora, a Mayon tem outro diferencial, fora esse seguro que a Jéssica falou, a gente tem o seguro da operação, né? Por exemplo, mas aí são créditos que a gente tem certeza que é do cliente e tal. Por exemplo, eu tenho umas associações aqui, interior de São Paulo, Mariporã. São várias pessoas envolvidas, eles têm o crédito, mas não estão seguros em seguir, porque vamos supor, de 4 anos, troca a direção. E aí eles optaram pelo seguro da operação. Porque se lá na frente, daqui 5 anos, a Receita falar, não era esse crédito, não era todo seu, vocês vão ter que devolver uma parte. Eles têm um seguro, mas aí é tratado tudo com a seguradora, com a Beckley, aí ela cobra 5% do valor do crédito, você parcela em até 4 vezes, é uma garantia, mas não que a Mayon vai... Nós não identificamos crédito nenhum e ele está batendo o pé que tem crédito. Uma que a Mayon não vai seguir, porque, entendeu? Se for puxar aí, a gente não tem nenhum processo, nada referente que nós pedimos crédito e deu esses problemas. Nós não vamos seguir porque não é seguro. Mas, no caso, o cliente tem crédito, quer solicitar, mas tem medo, está com receio e tal, aí a gente fala, ó, você pode solicitar aqui o seguro da operação. Né? Fora isso, tem um outro seguro que, se for um erro técnico nosso aqui, solicitou um crédito errado, era para pedir 100 mil, pedimos 1 milhão, colocou um zero a mais lá, alguma coisa, aí o seguro da Mayon cobre. Cabeças vão rolar, mas cobre. Cabeças vão rolar, não sei de quem é a primeira. Mas tá bom, então, entendi. Então, assim, ó, vou marcar para quarta-feira. Eu gostaria de marcar uma reunião até antes, para estar o Adriano Nascimento e o João, e até antes com vocês, para a gente alinhar algumas coisas que a gente vai falar na reunião, porque esse cara é o ponto-chave. Esse cara ele vai trazer, ele traz essa empresa e junto traz a Concreta, a M43 e as outras empresas que ele tem lá. Uhum. Adriano, pode ser assim, de manhã a gente faz com o pessoal, com os meninos aí, e à tarde faz com o cliente. Porque ela retorna justamente na quarta-feira, mas quarta-feira ela vai focar aqui com a gente, que ela pegou uns dias de férias. Aí para a gente entrar antes, para deixar tudo alinhado, né? Perfeito, perfeito. Perfeito. Ou a gente faz com nós na quarta e com o cliente na quinta ou na sexta da semana que vem. Tranquilo. Apesar de quinta, você está em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo. É feriado, né? Próxima quinta. Próxima quinta é feriado? Dia 9. São Paulo. Essa é a parte boa do home office. Mas vamos já fechar com esse aqui que teve o desconto de mais de 1 milhão. Tá ok. Aí, vocês estão com um tempinho para a gente falar da H. Carlos aí? Da H. Carlos? Deixa eu botar aqui. Porque assim, vocês abrem, né? E a gente tem tanta pergunta. E assim. Não, mas tem que conversar. E sabe o que eu percebi? A gente vem de outros escritórios, né? Que né, a gente era ex-franqueados da Vilela. E os advogados da Vilela, eles querem fechar de qualquer jeito, né, velho?
qualquer É. jeito. Se for puder colocar a mãe no meio do negócio, os caras colocam. E assim, e acabam contando coisas pra gente que é mentira. Não é, tipo, algumas coisas que a Jéssica colocou aí pra mim, eu tinha como ao contrário, né? Então, assim, a gente precisa saber onde está pisando para falar com o cliente. Isso, porque vai que você oferece uma coisa, o cliente vai vir atrás de você depois. Eu prefiro colocar, às Né? vezes não tem oportunidade, ou, por exemplo, aquele caso da BTG, não adere ao parcelamento, espere a execução fiscal, por quê? Ele vai feliz, ele dá uma entrada no parcelamento, a execução fiscal movimenta, ele tem penhora, ele está pagando o parcelamento, e ele fala, poxa, vocês estão só... No Aí é outro, pior. ó, no outro caso lá que ele está na categoria D, que você falou, ó, é preferível ele aceitar esse edital que está aqui para ele aqui e a gente seguir monitorando. Na Vilela, eles iam falar, olha, eu vou te cobrar aqui 25 mil pelo mandado de segurança de Capag, para a gente poder fazer uma mudança de Capag, e aí você faz essa regularização aqui, a gente vai fazer essa regularização, vamos colocar você na categoria D, e assim vai, eles iam cobrar. Então, a gente vê realmente a necessidade da empresa, porque assim, hoje em dia, o brasileiro está sem dinheiro, né? Então, a gente chegar para um cliente e falar, impetra mandado de segurança, altera não sei o quê, faz isso, e às vezes não vai suprir as Nem vai necessidades. resolver, né, a situação do cliente, e é o que eu falei. Ele chegou até a Maia por causa do Adriano. É que nem eu falei para você, assim, eu sou engenheiro de software, né? A gente entrou nessa aí para mudança mesmo. E eu comecei a ter raiva de advogado, que eu falei, mano, advogado é tudo filho da puta, cara. Jéssica é advogada. Não, você tá louco. Eu falo, ó, você confia em qualquer um, menos advogado. Advogado, velho, ele vai vender a mãe, velho. É pior que vendedor de... Tem exceções, Adriana. A Jéssica é advogada. Advogado é pior do que vendedor de filtro Europa. Não. Mas ó, aqui na Maia a gente vai realmente na necessidade do cliente. Não, porque assim, ó, se ele altera a capacidade de pagamento e não vai mudar nada para ele nesse momento, não vale a pena. Ele vai mudar à toa, e às vezes para ele, dependendo, era até bom estar na A, porque assim, não é ruim você estar na A, dependendo da situação da empresa, do que você pretende. Então, por isso que tem que ver no detalhe mesmo. Por exemplo, se ele não tivesse essa dívida, se ele não tivesse essa dívida nenhuma, e ele está numa categoria A, para ele conseguir crédito do GAEC, do GERIC, é muito mais fácil. Porque ele está provando que a renda dele é muito maior do que ele gasta. E que ele não tem débito. Então, assim, não vale a pena você ficar pedindo para mudar. Agora, se você tem um débito, você precisa de um desconto, e ainda assim não é tão fácil para você alterar, porque você tem que comprovar que realmente precisa mudar, que você... Jéssica, e essa mudança de Capag leva quanto tempo, Jéssica? Só para ter uma noção. Olha, eu não consigo te dar um prazo estimado, porque assim, como a gente faz tudo na via ali administrativa, tem casos que é rapidinho. Às vezes já teve casos aqui de 20 dias ou menos a procuradoria se manifestar, mas tem casos, às vezes, que fica um ano, às vezes a gente tem que ir lá, peticionar, pedir para movimentar, ou despachar com algum procurador. E então, tem casos, e só para garantir aqui, para eu saber que um advogado não mentiu para mim, tem casos que, por exemplo, mudança de Capag, pô, o cara declarou 16 milhões no ano passado, a dívida dele é de 3 milhões aqui. Não tem como, né? Então, mas o que é analisado, a documentação da empresa. Se a empresa forjou alguma documentação, depois ela pode ser penalizada, ela vai sofrer multa, sanção e até crime tributário. Agora, se realmente ela comprovou, juntou todos os documentos que realmente é a realidade dela, e a procuradoria deferiu, aí não tem por que se preocupar. Mas, assim, se ela forjou, se ela simulou, omitir informações... Jéssica, eu tenho um outro cliente meu que tô tentando trazer aqui, estamos em negociação. Ele declarou muito o ano passado, né? Só que no finalzinho do ano, ele teve um problema com a colheitadeira dele, e aí ele teve que comprar uma colheitadeira. Ele comprou uma colheitadeira. E aí nós estamos falando de um maquinário de 2 milhões e meio, 3 milhões.
E aí ele se viu numa situação onde ele comprou também uma plantadeira. Aí subiu para 6 milhões. Então, assim, ele tá fudido, né? Tipo, e ele tá com a dívida. Eu falei, cara, aí eu olhei para ele e falei, ó, a Receita, você declarou mais de 12 milhões no ano passado e você tem dinheiro para pagar, né? Então, assim, eu não sei se vai dar esse capaz. E aí ele falou, não. Aí ele me contou a história. Eu falei, não, no finalzinho do ano eu tive que comprar uma colheitadeira e uma plantadeira. E aí eu falei, mas e aí, você declarou essa colheitadeira, essa plantadeira, você declarou na nota? Aí ele falou, não sei, porque o contador tem que ver, a documentação estava atrasada. Aí talvez isso aí entrou no ano vigente agora de 2026, entendeu? Aí eu falei, olha, não sei, teria que levar o caso para um advogado para ele dar uma olhada, o gasto que você teve foi grande. Ele declarou, vamos supor que ele declarou, que ele comprou, tudo certinho. Então, ele não tem que ter medo de alguma omissão, porque ele fez toda a declaração. E, às vezes, o fato de você ter não significa que você não está penando para ter, né? Então, às vezes, ele fez empréstimos, a forma de pagamento, deu alguma coisa em troca. Porque, assim, eu já vi empresas, vou até dar um caso prático que eu tive uma vez, que era uma faculdade, eles não tiveram repasse de verba do FIES, execução fiscal super avançada já, e assim, a gente não sabia nem o que colocar para defender. E foi logo que começou a pandemia, então a gente usou a realidade, falou assim, ó, agora que veio a pandemia, piorou de vez. E aí o juiz falou, né, reconheceu o cenário e falou, olha, então durante o período da pandemia, que foi ali de 2 anos, aquele período mais crítico, eu vou suspender a execução fiscal. Para a empresa foi maravilhoso. E é uma coisa que assim, a gente nem imaginava que ia dar certo. A gente falou, vamos tentar. Eu conversei com ele ontem até, e eu falei, cara, não sei, porque do jeito que está a situação do agro hoje, que está sendo penalizado por um monte de países, né? Que ainda mais na parte dele, e a venda está sendo mais rigorosa, né? O agro tá fudido no Brasil. Então, assim, ele fala que ele não está conseguindo a venda, né, da safra, né, de 2027, e aí tá nesse perrengue, e ele tá com essa dívida, quer limpar. Aí eu tô tentando trazer ele aqui para uma reunião com a Maia. Eu vou ver se eu marco isso aí. A conversa foi ontem, isso aí, estamos vendo isso aí. Mas é mais... Adriano, você está em que lugar de São Paulo? Oi? Você está na onde, em São Paulo? Eu sou de Guarulhos. Você não quer vir aqui não, na Maio? Cara, eu fui aí na semana passada, fui aí na Paulista semana passada, até marquei com o Adriano Nascimento pra gente dar um pulo aí, mas acabamos não indo. Qualquer coisa, vamos ver para você vir na quarta, próxima quarta. Na quarta. Aí nós vamos conversar aqui, tirar todas as dúvidas. Uma das coisas que a gente precisa fazer é isso, tá vendo? Que eu paro para falar, é um monte de dúvida, uma atrás da outra. Então, e aí a gente tira, sei lá, umas horinhas, aí... E a cada cliente é uma dúvida diferente. Cada cliente também varia, porque até esse que a Ari comentou, da PCM, a gente juntou documentos falando que, olha, era o valor bloqueado era para destinado a pagamento de funcionário. E a juíza não aceitou. A juíza falou assim: vai entrar dinheiro e dinheiro é circulante. Ela ainda falou isso. Para pagar funcionário, ele pegou 300 mil. E ao mesmo tempo ele deu entrada em 300 mil no convencional. Então, assim. Nada a ver, né? Isso, sabe? Não, legal, gente. Olha, eu já aprendi. Não escutou a Maio, não escutou a gente, ficou levando, achando que não ia dar em nada. Eu bloqueei aí mesmo. Aí agora quer que a Jéssica resolva de um dia para o outro. Já aprendi coisa pra caramba já aí, viu? Ô, Jéssica, só dando uma olhada nessa aí pra gente finalizar, que é o Carlos. Ele está na categoria D, esse valor dele aí é um valor não muito alto, né? Mas esse valor na Receita é só 1.900, isso aí dá para ele emitir a DARF, né? Com a Procuradoria já tem 81 mil. Eles romperam transação em fevereiro de 2026. Então, eles estão naquela quarentena de 2 anos. Eles estão impedidos, né? Isso, até fevereiro de 2028. Só que tem umas coisas que está acontecendo, que é por erro da Procuradoria. O que acontece?
alguns débitos acabaram aparecendo aqui para aderir o edital. Não significa que ele vai conseguir. Por quê? Pode ser um erro da procuradoria no site, porque no próprio edital ele fala que se você rompeu transação nos últimos 2 anos, você não pode aderir de novo. Entendeu? Entendi. Só que aqui, ó, ela disponibilizou transação com base nesse edital, e aí só teve exceção para esses débitos aqui, ó, no valor de 7 mil, que eu até coloquei aqui qual débito. Por quê? Vamos supor que ela não tivesse rompido a transação e esse edital tivesse ok. Ela poderia perfeitamente aderir, só que esse débito aqui, ele não está dentro de uma das regrinhas do edital. O edital, ele fala que esses débitos de pequeno valor, ele é 7 mil reais. Ele só poderia estar inscrito em dívida ativa até junho do ano passado, e ele foi depois. Então, por isso que ele não entraria. Mas ela disponibilizou para esses outros débitos aqui. Eu até coloquei quantos, ó, 5 de 6 que aparece. Só que o que acontece? Ainda que ele vá lá e ele faça, finalize essa transação, ele corre o risco, né? A gente sempre alerta isso. Ele corre o risco da procuradoria ver isso e falar assim: olha, você já rompeu lá atrás. Então, assim, é um risco. Entendi. É um risco. Jéssica, aí me surge uma outra dúvida. Quando você está impedido, né? O que eu ouvi de outros advogados que eles falam assim, às vezes a PGFN ela coloca você numa data impedida errônea, tipo, você tá lá janeiro, fevereiro, março você parou de pagar. Aí ela só vai te colocar o início do seu impedimento em setembro do outro mês. Então aí você entra com um pedido e fala, olha, não era setembro, é março. É discutível, porque assim, via de regra, conta da data dessa atualização. Então, vamos supor, você rompeu de pagar hoje. Em tese, eles não aceitam que rompeu de pagar hoje. Aceita quando a procuradoria vai e atualiza. Às vezes, essa atualização é muito rápida, então acaba sendo indiferente. Mas, às vezes, essa atualização vem bem depois. E aí, os advogados tentam requerer ali na via administrativa ou impetra mandado de segurança para falar isso. Olha, eu rompi, eu deixei de pagar minha última parcela em março de 2025 e vocês só colocaram que rompeu em 2026. Então, isso me prejudicou. Mas aí varia. Certo. Jéssica, tem como derrubar impedimento? Existe isso? Não. Não. Só se realmente, se tem um erro da procuradoria, aí sim. Se a procuradoria errou, porque assim, Entendi. lá quando você entra no ECAC, ele tem todo o histórico de parcelamento da empresa. Então, assim, tem empresa que ela vai aderindo vários parcelamentos e rompendo, em transação, e vai rompendo. Então, a gente sempre entra para ver quais débitos estavam, período que foi rompido, para a gente colocar no relatório. Então, assim, nesse edital, o sistema disponibilizou. Se o cliente vai lá e adere, depois a procuradoria fala, ó, não está dentro da regra do edital, é um risco. A gente pode discutir, falar, ó, não podia, mas porque você disponibilizou, eu fui lá de boa fé, eu aderi e tudo mais. Então, é discutível, mas assim, a gente sempre alerta esse risco para o cliente, porque às vezes, como ele já rompeu a transação, às vezes ele adere, e ainda que no caso dele não é para todos, né, que cabe. Perfeito, perfeito. Outra pergunta sobre essa penalidade aí teria como a Myontech, com base nos outros escritórios, eles fazem assim, ó, você está impedido, então o que eu vou fazer com você aqui, a gente não vai fazer essa dívida, né? Pelo menos a Vilela trabalhava desse jeito. A gente não vai negociar essa dívida, mas nós vamos acompanhar, fazer a gestão desse seu passivo até a finalização do impedimento. Então, finalizou esse impedimento, a gente consegue fazer a renegociação e coloca isso. Exatamente assim. A gente tem um cliente que ele é comercial de carnes. Eles estão impedidos de aderir à transação até 26 de julho. Só que eles têm execução fiscal. A gente fechou essas execuções fiscais, a gente está monitorando, aguardando citação. E aí, se a procuradoria ir lá pedir penhora, a gente fala, ó, mas está pertinho do dia 26 de julho, e aí dia 26 de julho a gente adere à transação. E aí, quando adere à transação, você tem que informar da execução fiscal, renunciar a defesas passadas e futuras, que é para não correr o risco dessa transação romper. Porque você faz um acordo com a procuradoria e, ao mesmo tempo, você discute base de cálculo, então,
eles não serve, porque para eles, se você aderir o parcelamento, você está confessando que você deve. Então, tudo isso tem que estar de olho. Então, se adere uma transação hoje, você tem 60 dias para informar nos autos da execução fiscal se você já foi citado. Então, por isso que o advogado ele tem que estar ali. Entendi. Perfeito. Então a gente consegue fazer isso na Maiotax, né? Fazer esse acompanhamento. Consegue. Beleza. E esse valor é um valor ignorante, não? Olha, depende muito do caixa da empresa. Então, aqui ela tem 83 mil. O ideal, eu acho que seria tentar aderir à transação. Se eventualmente a procuradoria barrar, é discutível e você ganha tempo para não ter execução fiscal, porque o problema começa na execução fiscal. Ainda não tem execução fiscal. Né? Quando vira execução fiscal, por quê? Se ele rompe e fala assim, olha, você não deveria, a gente fala, tudo bem, tenta aderir um parcelamento. Só que se já vira execução fiscal, o próximo passo é penhora. Tá. Não, mas aí eu quero saber, assim, como eu levo essa situação para o cliente. Eu vou falar assim, olha, a gente vai fazer um valor X para fazer esse acompanhamento, e aí quando chegar na liberação, aí a gente faz a negociação, e aí você paga os honorários lá de 30%. Não, mas esse caso aqui nem seria acompanhamento, esse caso seria tentar a transação mesmo. E aí ele vai pagando. Aí vamos supor que a procuradoria ela rompa e fala assim: olha, mas pelas regras do edital eu não vi. Aí a gente discute, ó, procuradoria, você errou, também tem X de dinheiro que eu já dei, que tem que abater, tem tudo isso. Entendi. Então, assim, não é que recusou, ela disponibilizou. Mas aí você está falando desse caso, mas num caso onde eu precise fazer isso, onde eu preciso fazer o acompanhamento, é cobrado um custo ou ele está dentro daqueles 30% dos honorários? Não, tem uma empresa que é de 200 mil que a gente precisa fazer a gestão. Aí ele paga um mensal de... Isso, eu não lembro em valor agora exatamente, porque varia muito com o valor do débito também. Só Entendi. que aí a gente passa para ele, olha, a gente faz a gestão, porque virando uma execução fiscal, ou também a gente acompanha se vai abrindo, porque, por exemplo, esse edital agora, ele saiu em junho. O último edital foi em maio, acabou maio, a gente não sabia se ia sair outro. Quando sai outro, a empresa que não aderiu em maio, a gente já passa para ela, ver se ela está dentro e assim novo edital em junho. Entendi. Aí tem que fazer a gestão, Adriano. Aí a Maion cobra um mensal por essa gestão, aí vai de acordo do valor do débito, e aí lá na frente, quando a gente conseguir a negociação, o desconto, ele paga os honorários referente ao desconto. Entendi. Entendeu? Então tem como a gente fazer isso aí. Beleza. Tem sim, tem como fazer tudo. Vamos fechar essas 3 aí, por favor. Beleza. Ainda tem mais ainda. Tem as outras que a gente ainda não negociou, que tá presa aí, a gente manda para o cliente não responde. É um inferno. O mais importante, eu acho que das 3 é a que não foi para execução ainda. Eu acho que aqui tem execução fiscal que é perigosa, porque pode ter penhora em face da pessoa física. E aí, para reaver esse dinheiro, e às vezes não é nem dinheiro, pode ser imóvel, pode ser a casa de praia. Não, e essas pegadas também de contador, falando, cara, esquece CNPJ, abre outro CNPJ aí no nome da sua esposa. E aí eles acham que não comunica, né? Uma coisa com a outra. Então, aí vira fraude de execução fiscal. Aí retira o sócio e ele responde o patrimônio dele. Não, eu tenho cada caso aqui. Tem cara que o cara tá devendo o rim, aí ele abre outra empresa no nome da esposa, e aí ele pega os bens dele e vende para a esposa. E assim, dependendo do regime de bens que ele é casado, vai até para a esposa. Às vezes a esposa nem sabe o que está acontecendo, mas ela é casada. Se for em comunhão, né? Aí vai até para ela. Você vê, tem uns casos aqui, o cara, que nem eu falei, né? Ele catou o maquinário dele e vendeu para a esposa. Então, dependendo se eles são casados em regime de separação total, ainda tem isso. Agora, se ele vende uma coisa que em tese já é dela, e fora que assim, se já tem execução fiscal, você pode vender até para um terceiro, é fraude de execução. Porque ele já sabe as estratégias, né? Tem muitas, né? O Brasil tem muitas estratégias. Mas eu já vi uma vez, teve um cara que ele alugou uma sala comercial X e fingiu que era a empresa dele. Só que ele não instruiu a pessoa que estava lá. Chegou, o porteiro falou, não, aqui na empresa não, só recebo carta.
O oficial de justiça colocou tudo isso e trouxe o sócio. Então, É complicado. Já até para dar golpe, você tem que pensar 10 mil vezes. que depois os juros é Tem que alto. dar direito. Oh, beleza, Ariane, Jéssica, prazer de conhecê-la. Nossa, Jéssica, você tirou muitas dúvidas. Eu acho que quando eu marcar com o Adriano Nascimento para a gente ir aí, vamos com um caminhão de dúvida em cima de você. Bem tranquilo para vocês passarem, sabe, de manhã, e depois nós vamos almoçar, porque aí vai surgindo. É porque a gente fica lembrando dos clientes que a gente tem, que a gente está negociando, porque tem muita coisa que estamos negociando, e algumas coisas está com o ECAC liberado, e aí a gente consegue trazer para vocês, né? Mas até então é só falácia, né? Tipo, enquanto eu não consegui o ECAC desse rapaz do agro, enquanto eu não consegui o ECAC das empilhadeiras, fica difícil para a gente trazer informação. Porque só olhando mesmo, né? Uma coisa é o contador, é o que o contador fala para eles. Outra coisa é o que a gente olha. Então, sim. Aí, se você conseguir agendar com esses aqui, sei lá... Não, esse aí a gente vai já. O Carlos não, mas o outro lá da M43 a gente consegue. É para quarta-feira, pelo menos, né? Sim, que aí já... A gente consegue colocar ele numa reunião online aí e a gente consegue tocar o barco. Beleza, então. Obrigado, Ariane. Obrigado, Jéssica. Qualquer coisa é só ligar aqui. Valeu aí, viu? Desculpa eu não entrar na reunião hoje de manhã, porque realmente acabou a força. Eu liguei pro João, falei, João, entra lá você. Mas eu não vi, não, ele solicitando aqui. Ainda nós esperamos um pouquinho, não foi? Não, o João falou, pô, eu entrei, mas aí não me aceitaram. Aí eu falei, João... Não apareceu, não. Ficamos ainda conversando sobre a empresa. Tá bom, Adriano. Qualquer coisa é só chamar. Deixou. Falou, brigadão, hein? Brigadão. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.